Olá, tenha um excelente e abençoado dia. Este é mais um dia que o Senhor nos fez, um dia de sábado, um dia lindo que se apresenta diante de nós, pelo menos aqui em São Paulo, um dia claro, agradável. E nós estamos aqui mais uma vez para semear no teu coração profecia, semear no teu coração a profecia que encoraja, edifica e consola, porque a palavra de Deus é profecia. Ela foi divinamente inspirada e ela é apta para nos consolar, para nos levantar, para nos encorajar. E a minha expectativa toda manhã, ininterruptamente, é que eu possa servir você de alguma forma e lançar no seu coração palavras de profecia, encorajamentos. Porque, como você sabe, a palavra do homem comunica. A palavra do homem, ela pode explicar algo, mas a palavra de Deus, ela é transformadora, ela transforma. Ela é uma semente poderosa, que quando cai no nosso coração, nós não permaneceremos e não permanecemos iguais. Portanto, eu quero prestar esse serviço a você nesta manhã mais uma vez. E o título que eu quero dar para esta meditação desta manhã é este aqui, é um alerta para todos nós. A injustiça é pecado. Se há algo que Deus abomina, e às vezes a gente nem percebe e comete atos de injustiça, achando que ninguém está vendo, achando que todo mundo faz, é a injustiça. Deus leva muito a sério a questão da justiça e da injustiça. A ponto do Salmo 89, tem um verso que diz assim, que a base do trono de Deus é justiça e equidade. Então, pense um pouquinho, Deus é Pai, Ele é Criador de toda a humanidade. Então quando Ele vê seus filhos tratando uns aos outros com injustiça, isto é abominável para Ele. Assim como você, como pai, vê um dos seus filhos tratando o outro injustamente, aquilo te traz um mal-estar tremendo e você tem que agir ali para corrigir aquela situação. Você não pode compactuar com a justiça, nem eu e nem Deus compactua. Então veja aqui, Deuteronômio capítulo 24, 17 ao 22, tem um trecho aqui interessante que eu quero fazer a leitura para você, uma aplicação final e uma oração. Atenção aqui. Nunca se aproveite de trabalhadores pobres e necessitados. Sejam irmãos israelitas ou estrangeiros que vivem em suas cidades. Nunca se aproveite de trabalhadores pobres e necessitados, quer sejam irmãos israelitas ou estrangeiros. Paguem o salário deles todos os dias antes do pôr do sol, pois eles são pobres e contam com isso para viver. Do contrário, quando clamarem contra vocês ao Senhor, vocês serão culpados de pecado diante dele. Então, primeira coisa aqui, tem duas situações nesse texto que eu vou fazer uma pausa aqui. Quando eu e você nos relacionamos com pessoas que têm menos recursos que nós, menos condição, menos acesso, aí é que nós temos que tomar mais cuidado ainda para ser justos, para sermos honestos, corretos, para não nos aproveitarmos. Porque muitas vezes quando isso ocorre, nós achamos que ninguém está vendo, às vezes a pessoa até não reclama naquele momento. Talvez ela aceita, talvez por causa da sua necessidade, ela baixa a cabeça e ela precisa daquele dinheiro, daquele recurso, ela aceita, mas depois ela vai reclamar diante de Deus. E a hora que ela reclamar diante de Deus, você e eu seremos culpados diante dele. Olha que coisa séria. Por quê? Porque Deus ama a justiça. Ele abomina a injustiça. Então, sejam justos. Se você tem trabalha com funcionários ou alguém que presta serviço para você, que abençoa você, que serve você. Tem por exemplo, empregadas, secretárias do lar, né? As antigas chamadas empregadas domésticas, hoje a gente mudou, usa secretária do lar. Tem secretárias do lar, por exemplo, que se você às vezes reclama dela, deixa ela um mês fora da sua casa, você já viu o tumulto que fica a sua casa.
o tumulto que fica. Então tem um amigo meu que é líder também de um grupo aí cristão. Ele disse o seguinte para mim certa vez. Ele falou assim: eu não teria o ministério que eu tenho hoje se eu não tivesse a minha secretária em casa. Ela me dá um amparo para minha esposa, para os meus filhos, para nossa casa. Se eu não tivesse ela em casa, eu não teria o ministério que eu tenho, eu não teria a liberdade que eu tenho. Então, preste muita atenção nisso, trate bem as pessoas mais pobres. Não fique mendigando, sabe? Pagando a sua diarista, pagando a sua funcionária, os seus funcionários com dor no coração, contando os centavos. Faça deles participantes dos lucros da sua empresa. Seja generoso. Dê aumentos espontâneos para eles. Descubra quando é o aniversário deles e dê um presente para eles. Talvez nem na família deles eles tenham esta condição. Então, seja justo, seja generoso. E a continuidade aqui é interessante do verso. Eu vou ler para fechar esse ponto aqui, ó. Sejam justos com os estrangeiros e os órfãos que vivem entre vocês. Primeiro foram os trabalhadores, agora sejam justos com estrangeiros e órfãos que vivem entre vocês. E jamais aceitem a roupa de uma viúva como garantia de sua dívida. Então, estrangeiro, órfão e viúva. Deus tem um carinho especial para essa galera aqui, hein? Presta atenção. Lembre-se sempre que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, seu Deus, os libertou da escravidão. Por isso eu lhes dou essas ordens. Então, Deus está falando assim, ó, lembra de onde vocês saíram. Vocês já foram escravos. Vocês já tiveram senhores sobre si. Ajam com justiça, não ajam com injustiça. Aí ele dá outra dica que eu quero encerrar por aqui. Quando estiverem fazendo a colheita de suas lavouras e esquecerem o feixe de cereais no campo, não volte para buscá-lo. Deixem-no para os estrangeiros. Deixe aquele feixe de cereais para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Estrangeiro, órfão e viúva, hein? Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. Você quer ser abençoado em tudo que você fizer? Seja generoso, haja com justiça. Muitas vezes nós somos tão místicos, achando que orar muito, jejuar, vai atrair a bênção de Deus. Vai sim, mas também fazer justiça, ser generoso, a bênção vai correr atrás de você, a prosperidade vai correr atrás de você e você será abençoado em tudo que você fizer. Aí continua, quando sacudirem as azeitonas de suas oliveiras, não passem pelo mesmo ramos 2 vezes. Deixe as azeitonas restantes para os estrangeiros, órfãos e viúvas. Quando colherem uvas de seus vinhedos, não passe novamente pelas videiras. Deixe as uvas restantes para os estrangeiros, órfãos e viúvas. Lembre-se de que vocês foram escravos na terra do Egito, por isso eu lhes dou estas ordens. Eu espero ter sido objetivo com você num tema tão amplo, mas o desafio para eu e você é: haja com justiça. Deus abomina a injustiça. A injustiça para Deus é pecado. E Ele ama a justiça. Seja justo com aqueles que têm menos recursos que você, com seus funcionários domésticos, com aquelas pessoas que lavam seu carro. Lavam seu carro. Às vezes nós damos uma moeda de R$1 para o cara que lava o seu carro no posto. Coloque-se no lugar dele. Saca R$20 a carteira e dá na mão dele. Ah, mas a lavagem aqui, a ducha aqui do posto é R$10. Pois é, dá 20 para ele. Seja generoso, abençoe, que não vai fazer falta para você. Aliás, vai ser uma semeadura poderosa. A alma generosa, a pessoa generosa prosperará. Aquele que dá de beber, dizia Salomão, será descedentado. Deus tem um carinho especial e ele tem uma reserva especial de bênçãos e provisões para os generosos. Os avarentos e mesquinhos ele abomina. Seja generoso nesse dia. Surpreenda alguém com um ato de generosidade. Abençoe as pessoas, principalmente os pobres necessitados, órfãos, viúvas e estrangeiros. Em nome de Jesus.
Pai Celestial, que a Tua bênção que enriquece e não acrescenta desgosto nem dores, esteja sobre nós, nossa casa e tudo que nós colocarmos nas nossas mãos. Eu quero ser essa pessoa, Pai, que serei e serei ainda mais abençoado em tudo que eu fizer. Que Tu coloques diante de mim, Senhor, pessoas que eu possa abençoar, que eu possa ser generoso, que eu possa semear na vida delas. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou Osmar Misael Dias, seu podcast Bênção da Manhã, que tem o propósito de edificar, encorajar e consolar você. Sou pastor aqui na Comunidade da Graça no Ipiranga, Zona Sul de São Paulo. Me siga nas redes sociais aí, para você conhecer nossos projetos, nosso trabalho, @Osmar Misael. Um grande abraço para você, tenha um excelente dia, faça um excelente dia, faça um excelente ano e até amanhã.